A gente não pode impedir que esses tipos de sugestões estejam sobre a nossa mente, mas você pode impedir que eles encontrem espaço para frutificar. Então quando a palavra está dizendo, olha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, o que nos atrapalha? Todo peso, comparação, todo peso de pecado. Logo depois ele diz, e do pecado que nos envolve. Irmão, entenda isso, a graça nos libera do pecado que cometemos, mas nos dá autoridade para não pecarmos mais da mesma forma que pecávamos. A graça não é uma autorização para continuarmos em pecado. A graça significa que aquilo que nos aprisionava não aprisiona mais. Aquilo que nos paralisava não paralisa mais. Aquilo que nos sugava não suga mais. Aquilo que nos mantinha em cadeias não nos mantém mais. Porque se o Filho de Deus nos libertou, verdadeiramente somos livres. Você pode celebrar Ele no seu lugar. Ele diz, olha, abra mão daquilo que te atrapalha, daquilo que te mantém pesado, abra mão do pecado que te envolve e corra com perseverança. E aqui está uma outra chave poderosa, irmão. A gente poderia pregar só sobre Hebreus 12. E corram com perseverança a corrida que te foi proposta. Presta atenção nisso. Por que é tão poderoso isso? Porque tem gente correndo a corrida que Deus propôs para o outro. E o problema de você tentar fluir numa unção que não recebeu é que até que recebeu pode ser retirada. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que Saul estava prestes a enfrentar uma batalha. E alguns talvez vão dizer, pastor, unção irrevogável. Ok, eu também acredito nisso, mas entenda o princípio. Você pode não fluir naquilo que recebeu. Você pode ter recebido dons, talento, chamado e não conseguir frutificar naquilo que Deus chamou para fazer. Alguém conhece alguém assim, que tinha um ministério extremamente frutífero e parece que parou no tempo? Porque em algum momento a gente começa a querer correr a corrida do outro também. Sabe qual é o problema? Se você estiver correndo a corrida do outro, ninguém vai poder correr a sua por você. Nações que você tocaria não serão tocadas. Pessoas que ouviriam o evangelho através de você talvez não vão ouvir. Como vão ouvir se não há quem pregue? Irmão, entenda isso em nome de Jesus, cara. Saul está diante de uma batalha. A Bíblia diz que o sacerdote demorou para chegar. E ele então se antecipa. Ele vê que os homens estão fugindo do campo de batalha, os homens estão com medo. Então o Saul fala, ei, faz o seguinte, traz os elementos do sacrifício. Os soldados perguntam, Saul, você tem certeza? Você não pode fazer isso, você é rei, não é sacerdote. Traz os elementos do sacrifício, eu vou fazer. Então ele vai e oferece o sacrifício. A Bíblia diz que logo depois, o profeta chegou. E quando ele vê o que aconteceu, ele fala, Saul, por que você fez isso? Se não tivesse feito, o seu reino seria estabelecido para sempre. Mas como você fez, Deus já está levantando agora um homem segundo o seu coração. Saul quis fluir numa unção que não recebeu e até o que tinha perdeu. Presta atenção nisso em nome de Jesus, irmão. Ninguém pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então não deseje o chamado do outro, porque Deus desejou fazer esse chamado em você. Quando a gente se compara, basicamente a gente está dizendo para Deus, Deus, no seu lugar eu teria feito melhor. Quando a gente fala, eu queria fazer como Ele, eu queria ser como Ele, eu queria fluir como Ele, a gente está dizendo, Deus, você fez algo errado quando você me fez. Eu teria feito melhor no seu lugar. A gente continua com Hebreus 12, para que você não me deixe sozinho aqui, eu preciso terminar essa mensagem. Mas a Bíblia diz, a gente precisa correr a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. E aqui tem mais uma chave, ele diz, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor de Hebreus está dizendo, ei, Jesus suportou vergonha, suportou desprezo, humilhação, traição. Você sabe por quê? Pela alegria que lhe fora proposta. Basicamente, o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, quando Jesus estava na cruz, o olhar dele estava em você, e por isso ele foi até o final. Quando Judas traía Jesus, o olhar dele estava naquilo que o Pai prometeu, e por isso ele foi até o final. Deixa eu compartilhar uma chave para você. Enquanto o nosso olhar estiver na alegria que Deus nos propôs, as circunstâncias não conseguem nos roubar mais de Deus. Pastor, você está no meio de uma obra, está enfrentando um problema com a tua casa, irmão, minha alegria que foi proposta é outra. Deus não me prometeu que eu não teria instabilidades, Deus prometeu que traria uma geração por herança, e eu estou vendo isso se cumprir. Pastor, no meio da construção da igreja,
Vocês estão enfrentando tantas dificuldades com questão de documentação, irmão, pela alegria que me foi proposta, eu não vou olhar para os gigantes mais do que eu olho para as promessas. O único momento que você tem que parar para olhar para os gigantes é para saber onde é que está a testa dele, acertar e continuar seguindo. Irmão, entenda isso em nome de Jesus. Pela alegria que lhe foi proposta, a sua casa se mudou para cá. Pela alegria que lhe foi proposta, missionários se entregaram para a morte durante o avivamento dos morávios. Pela alegria que lhe foi proposta, missionários americanos invadiram o Brasil décadas atrás. E o fruto desse avivamento a gente está vendo hoje. Pela alegria que lhe foi proposta, pessoas enfrentaram a morte, perseguição, calúnia, humilhação, para estabelecer aquilo que Deus os chamou para fazer. Não tem sentido, irmão, só quem é um pastor local, só quem é um ministro integral sabe, a conta não fecha. Se não fosse um chamado eterno, não faria sentido fazermos o que a gente faz. Você ganha menos do que ganharia, você passa mais dificuldade do que passaria, você tem que ficar o tempo inteiro enfrentando gigantes e motivando quem está enfrentando também. Irmão, por que ministros integrais em alguns momentos desistem? Por que a gente vê no último ano pastores se suicidando? Porque talvez em algum momento esqueceram da alegria que lhe foi proposta. A Bíblia está dizendo: Jesus suportou a cruz, a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Pai. Por quê? Porque existia uma alegria que lhe foi proposta. E lá no final conclui Hebreus 12 dizendo: pensem bem naquele que suportou tudo isso, para que vocês não cansem nem se desanimem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que chave poderosa. Tiago está dizendo aí: submeta-se a Deus. Tem gente que não entende a plenitude disso aqui e quer cumprir uma parte só do princípio. Eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. Não. Não adianta resistir ao diabo se você não submeter a Deus. Eu já vi isso acontecendo inúmeras vezes. Em momentos de libertação, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Pessoas que vão tentar expulsar demônios em nome de Deus, mas o próprio Deus não os conhece. É difícil você tentar fazer com que o diabo se aparte de você se você não se submeteu a Deus. Ele fala: desculpa, mas eu não sei quem é você. Momento bem crente agora, mas algum pastor aqui já viu isso acontecer? Alguém vai ministrar libertação e o cara fala para quem está ministrando: eu não sei quem é você, irmão. Eu conheço Paulo, eu conheço fulano, mas você eu nunca vi. Essa chave que a palavra está compartilhando com a gente é: ei, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A quarta chave que eu quero compartilhar, e eu juro que eu já estou terminando: por que às vezes a gente está cansado? Por que momentos a gente pensa em desistir? Talvez alguém que está nesse auditório está dizendo: pastor, desculpa, não faz sentido para mim essa mensagem. Eu estou no melhor momento da minha vida. Irmão, eu estou compartilhando com você chaves que vão ser preciosas no momento que você mais precisar. O quarto motivo pelo qual a gente muitas vezes se cansa é porque nos desgastamos tentando provar para quem não merece aquilo que a gente não precisa. Provérbios 19:11, olha quanta sabedoria. Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, mas a sua glória é ignorar as ofensas. A sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua glória é ignorar as ofensas. Você precisa escolher quem te justifica. Tem momentos em que você vai ser caluniado, afrontado. Tem momentos que você vai ser coagido, vai ser desacreditado. Tem momentos que você vai ser questionado. Você precisa escolher quem te justifica. Tem momentos em que pessoas não vão acreditar que você carrega aquilo que Deus diz que você carrega. Você precisa escolher quem te justifica. Davi sequer foi cogitado para estar na casa quando o profeta veio liberar a unção, mas precisaram chamar ele no meio do campo. Por quê? Porque Deus não se engana com aqueles que ele chama. Davi está no meio de vocês? Não. Então manda chamar, porque é ele quem eu vou ungir.